Muito bem, hoje é o segundo estudo de Esther e a próxima semana a gente já consegue concluir o livro de Esther, né? Então vamos lá. Começando o capítulo 3, semana passada nós fomos até o capítulo 2. Então, começando agora o capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Agora aparece o Amã, né, esse Amã que vai ser o vilão da história. Ele aparece meio que do nada, não explica o porquê ele está recebendo essa honraria. Ele se torna praticamente o primeiro-ministro da Pérsia, né? Então, mas claro, a história é resumida e a história, o objetivo da história é contar a salvação de Deus do povo judeu, né? Não contar a vida do Amã. Mas então apareceu aqui o vilão da história, que é o Amã. E diz aqui que o Amã é filho de Amedata, descendente de Agag. Bom, Agag foi rei dos Amalequitas. Se a gente voltar lá para 1 Samuel, a gente vai ver, ele foi derrotado por Saul e foi morto pelo profeta Samuel. Então um rival histórico do povo de Deus, né? Os Amalequitas e o Agag também. E Deus, inclusive, mandou o profeta Samuel matar esse rei Agag. Então, talvez, então, esse Amã aqui, esse vilão da história, ele é descendente desse povo historicamente anti-judeu, né? Que deve, inclusive, ter essas lembranças do passado ainda, assim como os judeus lembravam e dos seus rivais. Os amalequitas também deviam lembrar muito bem dos judeus, os seus rivais, né? Então Agag recebeu essa posição elevada, mais do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante do Amã, conforme as ordens do rei. Ele era o primeiro-ministro. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia ele lhes falava, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Bom, a desculpa do Mardoqueu para não se ajoelhar diante do Amã é de que ele era judeu. A gente não sabe exatamente o que tinha no meio dessa história e, teoricamente, ele poderia se ajoelhar diante de um rei, de um imperador. Agora, para ele não querer se curvar diante do Amã, talvez o ajoelhar-se tinha algo que confrontava a religião, porque ele diz, ele faz questão de dizer por que ele não se ajoelha? Porque ele era judeu. Então, deve ter alguma questão religiosa aqui que não é explicada no livro. Daniel, por exemplo, a gente sabe que Daniel foi jogado na cova dos leões porque Daniel não se ajoelhou diante da estátua do rei. A estátua do rei, né? E era o Império Persa também. Então, nós não temos aqui uma estátua do rei, mas se o Mardoqueu diz que ele não vai se ajoelhar, ele não se ajoelha diante do Amã, porque ele é judeu, devia ter alguma questão religiosa que o Amã estava apelando para alguma espécie de, talvez, de ser comparado a alguma divindade ou algo assim, que o Mardoqueu, Mordecai, né, também, tanto faz, ele não pode se ajoelhar diante do Ramã. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então vejam, a atitude do Mardoqueu pode ter reacendido em Amã
o conflito histórico entre judeus e amalequitas, de tal forma que já não bastava acabar apenas com Mardoqueu, ele queria eliminar todos os judeus logo, né? Isso significava exterminar todos os judeus em todo o império de Xerxes. Eu, ah, eu acho que quando as pessoas leem essa parte da Bíblia, elas não têm a dimensão do que isso significava, nem de perto. E eu quero mostrar para vocês o que isso significava. Isso significava o extermínio verdadeiro, real, de todo o povo judeu da face da terra. Pois o Império Persa contemplava toda a região onde havia judeus. Deixa eu mostrar isso para vocês. Vejam aqui. Isso aqui é o Império Persa. Agora vamos lá. O povo de Deus, vamos lá voltar para 1500 antes de Cristo, né? 1500 antes de Cristo. Quando eles foram libertados do Egito, eles vieram para a terra prometida, aqui da Jerusalém, né? Aqui assim fica a terra prometida. Então aqui as 12 tribos se fixaram, tá? 1500, 1200 anos antes de Cristo. Em 722 antes de Cristo, a Assíria, o Império Assírio, que vinha até aqui assim, o Império Assírio tomou o Reino do Norte e levou a parte norte, né, do Império, Israel, para o cativeiro assírio, espalhou eles pela Síria, pelo Império Assírio. Então, né, depois de 722, a gente já tem judeus espalhados pela Síria, né, por todo o Império Assírio. Em 586, a Babilônia, o Império Babilônico, a Babilônia aqui, o Império Babilônico veio e levou os judeus para a Babilônia, Império Babilônico. Então agora tinha judeus também na Babilônia. Então vejam, com o Império Assírio e o Império Babilônico, os judeus foram espalhados, eles já não estavam mais aqui, eles se espalharam, alguns até vieram para o Egito. O caso de Jeremias, né, que foi parar no Egito também. Então, os judeus estão espalhados aqui já, mas eles estão espalhados dentro dessa região aqui. E agora vem o Império Persa, e o Império Persa assimilou o Império Assírio e o Império Babilônico, assimilou toda a terra desses dois impérios e ainda alargou o império até a Índia, até o Egito e até a Grécia, praticamente, né? Então veja que o Império Persa é muito maior, ele pega todo o Império Assírio, todo o Império Babilônico e muito mais. Ele pega todo, praticamente, todas as regiões onde havia judeus. Olha, se tinha algum judeu fora disso aqui, é até meio improvável. Talvez tivesse, talvez uma ou outra família se salvasse. Mas o fato é o seguinte, com um decreto para a morte dos judeus em todo o Império de Xerxes, em todo o Império Persa, isso significava a morte dos judeus em tudo isso daqui. Isso significava extermínio dos judeus. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. É importante entender essa parte do texto para conseguir entender o final do livro que a gente vai passar na semana que vem. Aqui, ó. O que então o Haman fez? O Haman era supersticioso, religiosidade pagã, e ele queria marcar, ele pediu lá para os sacerdotes lançarem as sortes para ver que dia seria o extermínio do povo judeu, né? Então, eles lançaram o Pur significa, na língua deles, sorte. Então, eram pedrinhas coloridas que eles lançavam, que eles chamavam de sortes, para ver que dia ia cair. Então, vejam lá, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então, o 12º mês vai ser o mês escolhido para o extermínio do povo judeu. Então veja o que está por trás disso aqui.
Eles lançaram o pur, eles lançaram as sortes e definiram através desse pur, o plural é purim, dessas sortes, né? O dia do extermínio do povo judeu. E é por isso que no final do livro vai vir a festa do Purim, que é uma festa da salvação do povo judeu, a festa do Purim. Então Deus no final do livro vai reverter, né, essa questão aqui. Mas então gravem, eles lançaram o Pur, eles lançaram as sortes, o Purim no plural, as sortes, para ver a data do extermínio do povo judeu. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute esse trabalho. Então Ramã não diz que povo é, ele não fala que é o povo judeu. Ele apenas controla a falsa narrativa. Não, a narrativa também não é verdadeira, né? Mas o rei, ó, convenhamos, o imperador de um mega império como esses, ele não tem nem controle total de todos esses povos e também um povinho ou outro no meio de um império imenso como era o Império Persa, um povinho que tivesse causando injeção de paciência ou causando tumulto pro Xerxes, isso tanto fazia, ele tinha um mega império. Então, ele confia no Ramã, ele confia nessa narrativa desse primeiro-ministro dele, e ele não está nem aí para isso, né? Mas o Ramã não falou que povo era, não falou que era o povo judeu, e ainda faz uma narrativa falsa. E a sua raiva era tanta que ele ofereceu uma propina ao rei. Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute esse trabalho. E aqui, pessoal, isso indica, veja, de novo, pelo tamanho do Império Persa, qual a necessidade do Ramã oferecer dinheiro para o imperador? Provavelmente, eu já falei isso na semana passada, que aqueles 6 meses que o rei Xerxes deu aquela festa, que no final ele mandou chamar a rainha Vaste, né? Esses 6 meses ele estava preparando a ofensiva contra a Grécia. E ele foi para a Grécia e ele perdeu a guerra na Grécia. Então, o que os historiadores bíblicos acham aqui é que depois dessa ofensiva e do dinheiro gasto nessa ofensiva de batalha, né, levando seus exércitos para a Grécia e perdendo na Grécia, que os cofres reais deviam estar meio baixos depois da guerra. Então, o Ramã, provavelmente que o Ramã, sabendo que o rei de repente não ia liberar recurso, se precisasse de recurso para matar esse povo, ele não ia liberar por causa dos cofres reais. Provavelmente foi aí que o Ramã, com tanta raiva do povo judeu, ele se oferece para bancar isso e diz que ele vai colocar 350 toneladas de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho. E o Xerxes, então, autoriza e aceita a propina. Em vista disso, o rei tirou seu anel, selo do dedo, deu-o a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag. Veja que ele novamente repete, né? Inimigo, Ramã, o inimigo dos judeus, o descendente de Agag, né? E lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, porque eram muitos povos. Lembra do mapa que eu mostrei para vocês?
Eram muitos povos. Vejam, ali no meio estão os povos judeus, ali no meio estão os antigos povos de Canaã, ali no meio está a Síria, ali no meio está, entende? A Fenícia, cada um com a sua língua local, e tudo isso, até a Índia, todos esses povos foram abarcados agora para o Império Medo-Persa, né? Então, eles escreveram cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas, que eram os governantes do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. Por mais que quem tenha armado tudo foi o Ramã, ele é o primeiro-ministro, mas ele não tem direito de decretar isso sozinho. Então, ele pede autorização e o Xerxes cai na lábia dele, cai na falsa narrativa dele, na fake news, e coloca o seu selo, né, o seu anel real, que era praticamente a sua assinatura no documento. Né? E tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Agora veja, a carta de extermínio dos judeus foi escrita um dia antes da Páscoa. Como é que a gente sabe disso? No 13º dia do primeiro mês. O 14º dia do primeiro mês, o mês aqui é Nisan, o 14º dia era a Páscoa, era o dia que eles sacrificavam os cordeiros para a Páscoa. E no 13º dia foi que foi escrita essa carta. Então vejam como essa história de Esther, às vezes as pessoas não se dão conta. A história de Esther é bonita e pode ser lida por si só, mas tem muito mais coisa por trás do livro de Esther. O livro de Esther tem muito a ver com o livro do Êxodo, com a salvação do povo judeu. Assim como Deus salvou o seu povo e libertou o seu povo do cativeiro Egito, esse momento aqui, Deus está salvando o povo judeu novamente do extermínio total dessa vez, né? Deus precisaria, um dia antes da Páscoa, Deus precisaria novamente fazer uma nova Páscoa para Deus precisaria novamente salvar, libertar o seu povo, né? Agora do extermínio no Império Persa. Então, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias desse vasto império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 3º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Então vejam, a notificação foi escrita no primeiro mês, eu mostrei isso no versículo anterior, no primeiro mês, para execução no 12º mês. Aqui, ó, 12º mês. 12 meses de tempo para que a carta fosse levada a todo o Império Persa, 127 satrápias, aos 127 estados persas. Lembra o que foi no versículo anterior? A carta foi traduzida em todas as línguas e mandada para todo o Império. Pessoal, isso é caráter universal praticamente, caráter abrangia todo o Império Persa, em todas as línguas, para todas as satrápias. 12 meses também para o plano salvador de Deus, porque o plano de assim como o Ramã está colocando o seu plano em prática, o seu plano de aniquilamento, de exterminar o povo judeu, Deus também está colocando o seu plano de salvação em prática. E a ordem era exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, num único dia, e saquear seus bens. Genocídio maior do que o do Hitler na Segunda Guerra Mundial, não tem nem comparação. Se o Hitler matou 6 milhões de judeus, o que estava em jogo aqui era o aniquilamento, exterminar e aniquilar completamente os judeus da face da terra. Como eu mostrei para vocês, os judeus, se não absolutamente todos, se uma família deu uma migrada um pouco mais longe do que... Mas, em geral, praticamente todos os judeus seriam exterminados se o plano do Ramã desse certo. Seria o aniquilamento praticamente total do povo judeu da face
da Terra, né? E não tem nem comparação com o que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem uma noção, porque às vezes não se lê o livro de Esther e não se tem noção do que isso significava. O livro de Esther, até hoje, o livro de Esther é lido pelos judeus. Até hoje, a festa do Purim é comemorada anualmente, é sagrada para os judeus. A festa do Purim é a festa da salvação do povo, que Deus salvou o seu povo do aniquilamento. Até hoje é celebrado, né? O livro de Esther é extremamente importante. O que Deus fez ali naquele momento. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Porque o povo ia matar os judeus. A ordem era essa. O povo que recebeu todo o império, num dia só, ia acabar com os judeus. Essa era a ordem. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã também, que era a capital, onde vivia o rei. O rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Vejam, enquanto os líderes, o rei e o Ramã, assentaram-se para beber, quer dizer, estão insensíveis à morte das pessoas, a cidade estava em confusão. A cidade parece não ter recebido bem o decreto. A cidade estava em confusão. Havia muitos judeus na cidade de Suzã. Se vocês lembram, a família de Neemias morava lá. Neemias, alguns anos mais tarde, se não me engano, 35 anos mais tarde, já era outro imperador, mas Neemias foi copeiro do rei em Suzã. Neemias morava em Suzã. Então vocês podem, vamos voltar a 35 anos, talvez até Neemias fosse novo ainda, mas os pais de Neemias moravam em Suzã. Em Suzã moravam muitos judeus. E parece que os judeus talvez com simpatia do povo. O fato é que quando o decreto do Ramã chega na cidade de Suzã, de que eles teriam que matar os judeus, a cidade fica em confusão. Os líderes estão lá bebendo, não se importando com a vida desses milhares de pessoas que vão morrer, mas a cidade de Suzã está em confusão. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, era sinal de luto, era sinal de pesar, enfim, é o decreto da morte de todos os judeus. E saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, onde estava a Esther, né? Mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, era o atestado de morte, né? Com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza, era o decreto da aniquilação do povo judeu. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ela ficou sabendo que ele estava vestido de pano de saco na beira do portão lá do jardim, mas ela não sabia o porquê. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe havia acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Então, o Mardoqueu pede agora a ajuda da Esther, para que a Esther fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo, do povo dela, do povo judeu, dos seus parentes.
Hathach retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, do pátio interno, sem por ele ser chamado, ou seja, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Eu já comentei isso no primeiro estudo. Ah, o imperador é o imperador. As mulheres não apitavam nada, né? Ele tinha o seu harém e a Esther foi escolhida como rainha, mas as rainhas não têm nenhuma comparação com as rainhas de hoje, né? Com a rainha Elizabeth, por exemplo, com uma rainha não tinha poder nenhum. A rainha era praticamente só a esposa do rei para aparecer diante das pessoas, né? E, e ele tinha um harém. Quer dizer, ele já fazia 30 dias que ele nem chamava ela, que eles nem se viam. E fora isso, a regra valia para ela também. Qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei do pátio interno sem por ele ser chamado será morto. E vamos recordar que a rainha anterior já tinha sido substituída. Então a Esther está pisando em ovos, né? Ela não pode chegar sem ser chamada pelo rei. E já fazia 30 dias que ele não procurava ela. Ou seja, ela vai ter que se arriscar, vai se arriscar a sua vida se ela pedir audiência com o rei, né? Se ela se chegar ao rei. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ela estava com medo. Mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Veja, aqui está a fé do Mardoqueu. Olha, se você ficar calada, Deus vai mandar socorro e livramento de alguma outra forma. Deus vai. Aí é a fé, pessoal. Fé do Mardoqueu. Deus vai providenciar livramento e salvação para o seu povo. Se não for através de você, vai ser de outra forma. Agora, não pense que você vai se dar bem, porque você vai morrer também, porque você é judia e a família do teu pai, incluindo o tio dela, que era ele próprio, Mardoqueu, nós vamos morrer, né? E daí vem, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esse é um dos versículos mais conhecidos e importantes do livro de Esther. Deus tinha um propósito, sim, bem definido para a vida de Esther. O Mardoqueu faz uma suposição. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Mas, na verdade, Deus tinha um propósito bem definido para a vida de Esther, por isso a colocou no palácio para a salvação no momento oportuno. Sem dúvida, Deus já antecipadamente, Deus já encaminhou todas as coisas e Deus já colocou a Esther no lugar certo, né? Para na hora certa usá-la para o seu propósito. Então, isso é maravilhoso. Quem sabe se não foi para esse momento que Deus. E assim, pessoal, na vida da gente também. Deus nos usa, Deus usa cada um de nós. E quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus nos conduz. E na verdade, é uma suposição, mas essa é a verdade, né? Que Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus propósitos para cada um de nós. Deus usa outras pessoas para nos abençoar, para, né, a nosso favor. E assim Deus usa da nossa vida também para o favor e para a ajuda de outras pessoas e para a bênção de outras pessoas. Isso é uma ramificação abençoada e maravilhosa. Como Deus dirige as coisas, né?
E olha, pode ter certeza que Deus nos coloca no lugar que Ele quer, para que a gente seja uma bênção ali. Eu não anotei aqui, mas eu li hoje à tarde, num dos comentários que eu estava lendo, que dizia assim: muitas vezes a gente fica inerte, ou a gente quer ficar inerte diante das situações, por medo, ou pela dificuldade, ou para não, né, se comprometer, ou para não querer fazer muita coisa, afinal, vou criar mais alguma coisa para eu fazer. Mas o que o comentário dizia assim, Esther foi assim, de certa forma. Esther estava com medo, não, poxa, eu corro risco de vida e falar com o rei. A rainha anterior já foi destituída, já faz 30 dias que ele não me procura, e parece que ela quer tirar o corpo fora. Mas é justamente na ação, quando ela se põe em ação, Deus está abençoando e usando a vida dela. E o que o comentário dizia é que a gente, às vezes, a gente quer ficar inerte, a gente não quer se mexer, mas quando a gente se coloca na ação, Deus nos usa e Deus nos quer em ação para a bênção, né? Para que sejamos uma bênção no trabalho da igreja, na missão da igreja, no trabalho social, ou seja, Deus nos quer atuando, né? Não se omitindo de fazer, não se omitindo de trabalhar, mas trabalhando, né? Se colocando à disposição. Quando Esther se coloca à disposição, Deus a usa. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então os judeus de Suzã vão jejuar e orar. Esther vai jejuar e orar. Isso é uma forma de buscar a Deus, para que Deus de fato abençoe isso, né? Abençoe esse pedido, abra o caminho para que o rei aceite Esther, para que Esther possa conversar com ele e que Deus conduza isso, tocando o coração do rei para de alguma forma reverter o plano de genocídio do Ramã. Bonito isso aqui, né? Jejuar e orar, pedir a ajuda de Deus, né? De todo o coração. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, aí Deus atendendo a oração, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Ramã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Veja, isso aí é uma tática dela, é um plano dela, assim como Ramã tinha o seu plano, a Esther, nesses 3 dias de jejum e oração, fez o seu plano. Um plano que, com certeza, foi inspirado também, iluminado por Deus. Eu não sei se eu teria feito um plano desse jeito, mas o plano dela acaba dando certo. Então, convidou o rei e o Ramã para o banquete. Eles foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: esse é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Quer dizer,
Vem, vamos para um segundo banquete, né? Vem amanhã para outro banquete. Não sei o que que ela, como é que era esse plano aí dela. Naquele dia, Ramã saiu alegre, nesse primeiro banquete. Naamã saiu alegre, contente, mas saiu alegre e contente do banquete com o rei e com a rainha, Esther. Mas quando ele saiu pelo palácio, quem ele encontrou? Mardoqueu. Ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Ramã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Ramã vangloriou-se da sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Notem aqui, pessoal, que ele tem mulher, ele tem riqueza, ele tem muitos filhos, ele recebeu a honra, foi promovido acima de todos os nobres. O que esse cara quer mais da vida? Ele tem tudo e ele está orgulhoso de tudo isso. Mas e acrescentou Ramã: além disso, eu sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. De novo, né? Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. O ódio de Ramã ofusca todas as suas conquistas, e ele não pode ser feliz enquanto não ver a desgraça do outro. É isso? Acho que está bem claro aqui, né? Tem tudo. Estou orgulhoso de tudo que eu conquistei. Tenho tudo, tenho riqueza, tenho reconhecimento, né? Fui colocado acima de todos, tenho filhos, tenho tudo, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu. O ódio ofusca as conquistas e não pode ser feliz quando ver o desgaste do outro. Pessoal, quantas pessoas hoje também não conseguem ser felizes, por mais que sejam muito abençoadas, porque odeiam alguém e vivem consumidos pela ira. Isso é totalmente verdade. Tem pessoas que são muito abençoadas, que são financeiramente abençoadas, que têm famílias maravilhosas, que têm mulheres ou maridos maravilhosos, que têm filhos maravilhosos, mas por causa do ódio de pessoas vive emburrado, vive desgostoso, vive irado, né? E não consegue desfrutar das bênçãos que tem, das bênçãos que recebe, que estão ali à mão, porque lá dentro do coração vive com ódio de outra pessoa e aquilo bloqueia sentimentalmente, ele não consegue usufruir, ele tem tudo, mas não usufrui porque está com raiva. Porque aquele desgraçado lá, eu tenho que fazer. Quer dizer, está tudo ali, a mulher, os filhos, a casa, as bênçãos, mas ele está focado naquela pessoa que ele odeia e aquilo ofusca todas as bênçãos, né? Como isso não é só o problema de Mardoqueu, isso é problema de tantas pessoas ao nosso redor. Vamos lembrar, Romanos 12, não paguem a ninguém mal com mal. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem com Deus a ira. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Eu me vingarei, eu acertarei contas, diz o Senhor. É o Senhor que vai vingar, é o Senhor que vai acertar contas, não você. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. O ódio, a raiva, a mágoa nos consomem por dentro e não permitem que sejamos felizes, mesmo que sejamos muito abençoados.
Deus nos diz o que fazer. Deixem com Deus a ira, diz o texto. Deixem com Deus a ira. Entregue o caso a Deus, confie que Ele fará, que Ele é o juiz, que Ele é Deus, sabe tudo, fará perfeitamente, fará o que for necessário, no tempo certo, na medida certa. Então entregue essa pessoa para Deus. Deixa que Deus cuide. Pare de você guardar mágoa. Perdoe e limpe o seu coração. Então a alegria voltará. E você poderá usufruir das suas bênçãos, sem ficar se preocupando, né? E olhando irado para o outro e ofuscando as bênçãos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então Zélia, sua mulher, a mulher do Ramã, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. E a sugestão agradou Ramã. E ele mandou fazer a forca. Pessoal, imagine uma forca, imagine uma coisa de 20 metros de altura. Para ser mais exato, tinha 22 metros e meio, porque na Bíblia está em côvado. Mais ou menos 22 metros e meio. Imagine uma coisa de 22 metros e meio. É muito alto. Pra vocês terem uma comparação, lá era a altura calculada dos muros de Suzã, dos muros da cidade. E ele mandou fazer uma forca de 22 metros de altura. Olha o tamanho da raiva, e o tamanho do orgulho, e o tamanho que ele queria botar o Mardoqueu lá em cima para servir de exemplo né, para todo mundo. Tamanho da raiva também. 20 metros de altura a forca. Mas naquela noite o rei não conseguiu dormir, olha a providência divina. Por isso ordenou que trouxessem um livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Esse livro aqui traduz como crônicas. Em outras Bíblias traduz, e o termo original é o livro de memórias dos grandes feitos. Então, nesse livro de memórias, provavelmente tinha as guerras memoráveis do próprio Xerxes ou do reinado persa. Então, era um livro de memórias de feitos memoráveis, né? Memórias de grandes feitos. E esse livro foi trazido, o rei pediu, estava com insônia providencial, divina, isso é Deus, ordenou que trouxesse esse livro das memórias dos grandes feitos do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro do que Mardoqueu tinha denunciado, que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, nós lemos isso a semana passada, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes, e que Mardoqueu tinha revelado a trama e salvado. Que daí o rei pergunta para o pessoal: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E os seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Quer dizer, ele salvou a vida do Xerxes. Xerxes ficou grato, mas não, né, não honraram o Mardoqueu de nenhuma forma. E agora, então, providencialmente, nessa noite, por isso veja que não tem acaso, aqui é divino. Naquela noite, Ramã manda construir a forca. No outro dia tem um banquete com a rainha Esther. Naquela noite o rei não consegue dormir, pede para trazer o livro das memórias. E o que ele lê no livro das memórias? O que é lido? Como Mardoqueu salvou a sua vida. O que foi feito? Nada foi feito para honrar o Mardoqueu. Então, o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento do Mardoqueu, na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Ramã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Ramã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim?
Por isso respondeu ao rei. Daí ele caprichou na resposta, né? Pensou que era para ele. Caprichou na resposta. Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então o rei ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Se ralou, né? E ele está sentado junto à porta do Palácio Real. Não omita nada do que você recomendou. Então Ramã apanhou o cavalo, com o rabinho, não fala aqui, mas com o rabinho entre as pernas. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu seu inimigo sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Virou tudo, né? Virou tudo contra ele. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, né? Ele estava planejando a morte dos judeus, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas e levaram Ramã para o banquete que Esther havia preparado, segundo dia de banquete. O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes então perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Ramã, furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã, e um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Ou seja, Deus reverte completamente todo o mal intentado, né? E tudo que o Ramã acabou planejando acaba virando para ele. Tudo não. Ainda tem a carta que foi mandada a todas as províncias, marcando o dia para o extermínio do povo judeu em toda a província. E isso nós vamos ver no nosso próximo encontro, a continuação da história, como Deus já. A questão do plano de Ramã, como Ramã faz a forca para enforcar o Mardoqueu, como Deus reverte, isso a gente já viu.
Agora, na próxima vez, a gente vai ver como Deus reverte o restante do extermínio dos judeus em todo o império. Para concluir o estudo de hoje, alguns já questionaram o fato de o livro de Esther contar. Alguns já questionaram o fato de o livro de Esther constar, tá, pessoal? Constar na Bíblia, pois o nome de Deus não aparece no livro. Então, alguns dizem assim, poxa, o nome de Deus nem aparece, não aparece nenhuma vez no livro, então esse livro não merece estar na Bíblia. No entanto, a digital de Deus está impressa em cada página do livro e a sua condução dos eventos estão implícitos em cada linha dessa história. Comumente, Deus não aparece e se mostra nos céus, mas o percebemos em meio aos acontecimentos da nossa vida. Percebemos a sua providência antecipada, né? Como Deus já preparou antecipadamente as coisas para nós, por mais difíceis que sejam, como Deus prepara antecipadamente como Deus também está presente no meio dos acontecimentos mais difíceis da vida ou mais complicados, em todas as situações, como Deus prepara, como Deus dirige, como Deus está presente, né? Em todos os momentos, né? Deus está nas entrelinhas, Deus não aparece no céu, mas a gente consegue ver a ação de Deus, a digital de Deus na nossa vida, nos acontecimentos, como Deus está presente conosco. Esther não precisou morrer para salvar o seu povo, né? Ela podia ter morrido. Poxa, se o rei não estender o cetro, eu vou morrer. Ninguém pode chegar ao rei sem ser convidado. Esther não precisou morrer para salvar o seu povo, mas Jesus precisou e se entregou à morte por nós para nos salvar do inimigo. O inimigo na história de Esther é o Hamã, que trama a destruição. O inimigo que Jesus nos salvou é a morte, né? Temos agora a ressurreição dos mortos. É o diabo, que já não tem mais domínio sobre nós, e é o inferno, porque Jesus nos salvou, né, e nos tornou herdeiros da terra prometida e herdeiros da vida gloriosa, graças ao seu sangue derramado na cruz em nosso favor. Jesus foi as últimas consequências e morreu por nós. Essa é mais uma das... Assim como Abraão não precisou sacrificar o seu filho, e Deus precisou, mas Deus sacrificou o seu, assim também Esther não precisou se sacrificar, mas Jesus sim. Aí a gente tem mais um ponto de comparação com o livro. Sigam na semana que vem. Semana que vem a gente faz o final do livro, né? Os últimos 3 capítulos. E nesses últimos 3 capítulos é interessante pegar, porque esses 3 capítulos dão a deixa para a festa que até hoje os judeus comemoram. Até hoje, literalmente até hoje, os judeus comemoram a festa do Purim, uma festa que foi instituída lá no final do livro de Esther, comemorando uma festa que está lá, que deve ser estatuto perpétuo, quer dizer, deve ser repetido todos os anos. Eles até hoje continuam repetindo, começa lá com Esther, a festa do Purim. Então, não percam aí o próximo capítulo da nossa série, que são os últimos 3 capítulos de Esther para terminar esse livro.